Olá, pessoal. A gente vai começar aqui a apresentação. Queria agradecer enormemente a todos os colegas aqui presentes. Vocês podem colocar algumas dúvidas que vocês tenham aí no final da apresentação, que eu vou responder a elas, tá bom? Então, a gente vai iniciar agora a apresentação. Vamos falar de um assunto bem interessante e que muitos veterinários prescrevem, né? O famoso S-adenosilmetionina. E aonde que ele entra dentro do metabolismo, quais são as principais reações e, principalmente, quais são as principais aplicações clínicas que nós podemos utilizar com o SAMI para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, vamos iniciar aqui a apresentação. Tem bastante assuntos para a gente abordar nessa aula. Bom, então aqui o SAMI. O que é o SAMI? O SAMI, ele é considerado o grande doador de grupo metil no corpo. O que é o grupo metil? É um grupo CH3. Ele está em diversas reações bioquímicas, envolve a utilização desse grupamento metil no organismo. Tá? Então, o SAMI é o principal doador do grupo metil. Você vê que o SAMI ele provém de um aminoácido na dieta, que é a metionina. Então, a metionina vira o SAMI, e o SAMI começa a doar esses grupos metil e a fazer uma série de reações bioquímicas. Eu vou passar as principais reações que o SAMI está envolvido e por que ele tem uma aplicação dentro da clínica de grande escala para diversas utilizações. Bom, o SAMI, como eu mencionei, é o grande doador desse grupo metil. O grupo metil ele vale ouro dentro das reações bioquímicas, porque diversas reações são ativadas através do grupo metil. Então, ele vai realizar essas reações de metilação e começa a importância. Olha, ele faz ações epigenéticas. O que significa isso? Que ele vai e silencia genes. Então, imagina que você tem um gene para câncer. Aí, quando você faz a metilação desse gene para câncer, ele não deixa expressar esse gene. Tá? Então, o agrupamento metil, ele é uma grande ação preventiva de câncer. Você tem, por exemplo, o gene do câncer, o agrupamento metil vai lá e silencia aquele gene. Então, não deixa o gene do câncer expressar, principalmente para as neoplasias de origem genética. A gente sabe que não são a maioria, mas, de certa forma, a S-adenosilmetionina é considerado um preventivo de câncer. Outra ação importantíssima, isso que todos os veterinários conhecem, é sua ação no processo de detoxificação, nas doenças hepáticas. Então, ele vai melhorar todo o processo de detoxificação da fase 1, da fase 2, vai melhorar a qualidade da bile do paciente, isso é interessante, e vai estimular também uma enzima, que é a glutationa, que é uma das principais enzimas de proteção dos hepatócitos. Então, a gente já sabe que o SAMI vai ser utilizado em grande escala para a proteção hepática dos pacientes. Então, ele vai estimular a síntese da glutationa. A glutationa, como eu mencionei para vocês, é uma das principais enzimas antioxidantes endógenas. Tá? Então, ela faz uma grande proteção no organismo. Grande parte de órgãos e sistemas, quando você quer proteger esses órgãos e sistemas, você precisa de glutationa. Por exemplo, a própria hemácia, a hemoglobina, para ter uma proteção, ela exige uma alta concentração de glutationa. A glutationa protege as hemácias, protege a hemoglobina de uma forma geral. Então, para um paciente que tem uma anemia, para um animal que tende a ter lesões nos eritrócitos, é uma importante ação você pensar com carinho na S-adenosilmetionina nesses pacientes por questão de proteção, tá? Porque o SAMI ele vai estimular a principal enzima antioxidante endógena do corpo, que é a glutationa. Outro aspecto importante, que vem até o tema da apresentação de hoje, é que através de um grupo metil que o SAMI doa, o corpo consegue fazer a produção dos glicosaminoglicanos. Tá? Os glicosaminoglicanos produzidos endogenamente pelo próprio organismo, eles precisam ser metilados para ter ação na cartilagem. Então, toda a produção dos glicosaminoglicanos depende desse grupo metil. Outra ação interessantíssima da S-adenosilmetionina, doando o grupo metil, é que através da metilação você vai produzir neurotransmissores, como a serotonina e dopamina. Por isso que a S-adenosilmetionina, o SAMI, pode ser utilizado para pacientes com depressão, melhorando a sintomatologia clínica. E deve ser utilizado também para animais com disfunção cognitiva, porque vai estimular a principal enzima antioxidante endógena e vai aumentar a produção
de neurotransmissores como dopamina e serotonina. E, além disso, para que ocorra a produção dos fosfolipídios de membrana, é necessário também a produção de grupos metil. Então, o grupo metil, o agrupamento metil, vai ser necessário para a produção dos fosfolipídios de membrana. Então, aí vai ter uma ação impressionante em praticamente todas as estruturas do corpo e também nos neurônios. Outro mecanismo de ação interessante da S-adenosilmetionina, por ser um agrupamento rico em enxofre, por ter com agrupamentos em enxofre, estimular a enzima glutationa, é que promove a detoxificação de metais pesados. Um outro aspecto interessante que a S-adenosina faz é a produção da creatina fosfato no corpo. E você acha que creatina fosfato serve para quê, gente? Olha só a função da creatina fosfato, é transportar toda a energia que você faz via mitocôndria, via metabolismo anaeróbico. Quem transporta o ATP no corpo chama-se creatina fosfato. Então, ele é o fio transportador. É como se você produzisse energia e você precisa da fiação para essa energia chegar na sua casa. Quem traz a energia para a sua casa é a creatina fosfato. Tá? Então, a creatina fosfato tem um papel imprescindível na produção e no transporte desse ATP para o organismo, para utilização para estruturas, etc, etc. Por isso que o SAMe vai ser interessante para tudo, porque ele vai melhorar energia, ele vai melhorar a otimização energética, ele vai melhorar o transporte do ATP pelo organismo. Um outro ponto interessante que exige também o grupo metil, que é esse grupinho CH3 que o SAMe vai doar, é que através dele você vai ter também a produção da carnitina endógena. Tá? Então, a síntese de carnitina endógena depende também do agrupamento metil. E o que a carnitina faz? Ela pega a gordura e promove o que nós chamamos de uma beta-oxidação, tá? Transportando essa gordura para ser queimada para gerar energia. Então, é uma outra função da S-adenosilmetionina no metabolismo energético, porque vai fazer a transporte do ATP e, além de tudo, vai contribuir para queimar a sua gordurinha para gerar energia. Então, o SAMe tem ações também, por exemplo, no metabolismo dos lipídios, justamente para estimular a carnitina e promover essa maior beta-oxidação. Aqui nesse slide, gente, eu fiz praticamente um resumo e vocês conseguem ver a ampla aplicação que o SAMe pode ter na utilização clínica para diversas patologias, porque melhora a detoxificação, melhora a disfunção cognitiva, produz glutationa endógena, promove a produção de fosfolipídio de membrana, creatina fosfato e produz creatina, tá? Carnitina, aliás. Então, produz a creatina fosfato que transporta ATP e faz ainda a síntese da L-carnitina. Então, são inúmeras ações bem interessantes que a S-adenosilmetionina promove nos pacientes e nós podemos utilizar, tendo esse entendimento bioquímico, as principais funções e para que vai servir a utilização desse nutracêutico. Tá? Então, a gente vai entender um pouco melhor como funciona esse metabolismo de um carbono, então eu vou explicar ele para vocês em detalhes, para todo mundo virar expert no assunto. Então, aqui, a metilação em relação ao processo de detoxificação, ela é importante aqui na fase 2, tá vendo? Então, quando você pega uma substância eletrofílica, uma substância lipossolúvel, uma toxina, ela passa aqui pelo citocromo P450, que é a fase 1 chamada de biotransformação, joga o problema para a fase 2 para ser conjugado por uma série de enzimas. Quando você fornece o SAMe para o paciente, você está atuando no metabolismo da metilação, olha só o agrupamento metil. Então, quando você doa esse grupo CH3, você já promove inúmeros processos de detoxificação da fase 2 e, além disso, estimula também o sistema glutationa, estimulando a produção de glutationa via cisteína. Tá? Isso envolve o metabolismo de um carbono. Então, quando você faz uma detoxificação, você promove uma transformação, uma biotransformação para a fase 1, jogando um composto para ser conjugado na fase 2. Essa substância eletrofílica, uma toxina, uma substância lipossolúvel, ela vai ser eliminada de uma maneira hidrossolúvel ou pela bile, através das fezes, ou pela urina, através dos rins. Tá? Então, é assim que ocorre o processo de detoxificação. E o SAMe ele tem um papel importante, porque ele vai estimular as duas principais mecanismos de detoxificação hepática, que é a metilação e o sistema glutationa. Eu julgo o sistema glutationa o mais importante de todos para a metabolização de toxinas e para o processo de detoxificação. Tá?
Nós podemos também estimular o SAMe endógeno através da vitamina B12, do ácido fólico, da colina e da betaína, que eu vou mostrar para vocês. O corpo, da onde vem o SAMe? Ele vem do metabolismo da metionina. Então, a metionina vira SAMe, o SAMe doa o grupo CH3, aí ele se transforma na homocisteína, que é considerado um metabólico tóxico, e aí vai precisar da B12, do ácido fólico, da colina e da betaína para reciclar e para girar esse ciclo. Se você utilizar a vitamina B6, você vai desviar a cascata para a produção da glutationa, que é interessante para pacientes com hepatopatias, ok? Então, nós temos aqui outros nutrientes que participam do processo da metilação, que podem ser agregados em uma formulação hepática, você incrementar a vitamina B2, a vitamina B3, a própria aminoácido serina é um doador de grupo metil. A serina, por exemplo, ela doa o grupo metil para ativar a B12. E a gente vai entender todas essas reações que envolvem o metabolismo de um carbono, onde você tem como principal ácido a S-adenosilmetionina, que pode ser feito endogenamente ou você pode fornecer o SAMe, principalmente em algumas situações clínicas, que eu vou explicar aqui para vocês no decorrer da aula. Tá? Então, o SAMe estimula também a enzima glutationa, que, na minha opinião, é a principal enzima envolvida no processo da detoxificação. Lembrando que a própria metilação ela também faz parte do processo da detoxificação. Mediante isso, o SAMe também vai ter um papel na redução da lipidose hepática. Ele vai estimular, por exemplo, carnitina, vai estimular a mitocôndria, vai gerar mais energia esse transporte de ATP e automaticamente vai trazer resultados também no metabolismo lipídico. Então, pode ser utilizado para animais com endocrinopatias, com hipotiroidismo, com algumas dislipidemias, ele vai também ter uma ação interessante. Então, aqui a principal ação do SAMe, o metabolismo aqui de um carbono, então ele vai realmente promover uma redução na produção da gordura hepática, tá? Então ele faz uma série de ativações, principalmente estimulando essa queima dessa gordura hepática. Então o SAMe tem ação também para redução das dislipidemias. Então ele tem um papel importante na redução dos triglicerídeos. É um componente que você pode fazer numa manipulação associada a outros componentes para ajudar no controle das dislipidemias em cães. Tá? Temos também outros componentes que podem ser associados ao SAMe com esse propósito para reduzir os triglicéridos. Mas é um benefício que muitos colegas desconhecem, tá? Que o SAMe também vai ajudar os triglicéridos, especialmente na redução da esteatose hepática, que eu vejo que está crescendo cada vez mais na prática clínica. Aqui, que é o que envolve o metabolismo de um carbono, só para passar para vocês aqui em detalhes, como que funciona, como que processa isso. Deixa eu colocar essa barrinha para baixo, para não atrapalhar aqui, mas sempre atrapalhar um pouco. Mas vamos colocar aqui de um jeito para todo mundo entender, depois eu subo a barra. Aqui você tem, então, a metionina, que você ingere na dieta, ela se transforma em SAMe. E o SAMe vai doar o grupo metil, fazendo uma série de reações bioquímicas, e aí ele se transforma em homocisteína. A homocisteína, gente, ela é tóxica, então ela não pode ficar aqui. O corpo tem que reciclar essa metionina novamente para metionina, ou ele vai pegar essa homocisteína e vai transformar em glutationa. Então, dependendo da situação, o corpo faz os seus jogos dentro do metabolismo. Agora, suponha que um paciente, por exemplo, ele está precisando detoxificar mais. Se ele está precisando detoxificar mais, é óbvio que ele vai desviar essa rota via glutationa. Aí é interessante você acrescentar na formulação, por exemplo, um SAMe, uma vitamina B6, porque a vitamina B6 vai pregar essa homocisteína e vai promover um aumento na produção da glutationa, que eu volto a repetir, é o principal mecanismo de detoxificação hepática, é via glutationa. A metionina, o SAMe, via CH3, grupo metil, ele vai ter ação para detoxificação? Vai, via grupo metil, que é importante, mas todo mundo não pode esquecer que o SAMe é um substrato para a formação da glutationa. E para você aumentar a produção de glutationa via SAMe, é legal você associar na formulação a vitamina B6. Tem um outro processo, que essa homocisteína ela pode ser convertida em metionina. Ela vai precisar principalmente da B12, tá? Da vitamina B12 ou também da forma da metilcobalamina. Então, a B12 precisa ser metilada. Quem metila a vitamina B12, aí é uma troca de grupos metil que ocorre, que é bem interessante que vocês saibam. O ácido fólico,
ele tem que ser metilado. Aí o ácido fólico metilado, ele vai metilar a metionina e a metionina vai doar o grupo metil para formar a metionina no paciente. Então, é uma cascata de formações que vão ocorrendo. Olha que interessante. Quando você dá o ácido fólico, tá, também, ele precisa ser metilado. Quem metila o ácido fólico é um aminoácido que chama-se serina. Então, a serina tem hoje uma série de aplicações na prática clínica. Isso para você aumentar a produção endógena do sangue. Então, a serina doa um grupo metil para o ácido fólico. Tá? O ácido fólico, por sua vez, doa um grupo metil para B12. E a vitamina B12 vai virar metilcobalamina. E a metilcobalamina que tem essa capacidade de transformar a homocisteína em... Deixa eu ver se saiu aqui a imagem. Teve alguma queda de sinal aí, pessoal? Se alguém puder abrir o microfone. Tá normal aí, que eu não estou me vendo aqui? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Aparentemente está tudo certo, está gravando. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém que me... Deixa eu perguntar se estão todo mundo me ouvindo aqui. Alguém, por favor, me responda. Vamos ver se tem alguém. Pronto, voltou a minha imagem ali. Acho que está tudo certo agora. Vou voltar a repetir aqui a nossa conversa que a gente está falando. Então, existe, na verdade, desse metabolismo de carbono, uma doação de grupo metil, uma troca de grupo metil. E o grande doador de grupo metil no corpo é, sem sombra de dúvida, a S-adenosilmetionina, que vai doar o grupo metil CH3 para as reações bioquímicas e para as formações. Ok? Porque uma coisa é você ter o pessoal caiu aqui, está entrando agora novamente todo mundo. Voltou aqui meu microfone. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui com a apresentação. Vou continuar falando aqui direitinho. Teve uma queda aqui no sinal, acho que todo mundo caiu, o pessoal já voltou. Maravilha, eu estou com o microfone ligado. Né? Então, aqui, só para a gente continuar nessa parte, o grande doador das reações de metilação no corpo é a S-adenosilmetionina. É ela que faz as reações acontecerem de metilação. Agora, para formar o SAMe endógeno no corpo, precisa ter essa troca de grupos metilos entre as vitaminas. Agora, você imagina um cão idoso, velhinho, que eu diria que 50% deles hoje, a gente sabe que pode ter alguma deficiência de B12. O que vai acontecer? Uma produção insuficiente de SAMe. Então, ele vai ter o quê? Uma não metilação por justamente não fazer a vitamina B12. Ou aquele paciente que tem uma desbiose intestinal, que tem um excesso de ácido fólico, uma queda de B12. Ele também não vai fazer esse processo de grupo metil. Então, vai ter uma série de comprometimentos. Então, essa visão dentro do metabolismo é importante para vocês. Tá? Então, vamos listar melhor essas reações bioquímicas. Então, o SAMe, quando você tem um nível de uma diminuição do SAMe endógeno, você automaticamente vai reduzir a glutationa e você vai ter uma redução, às vezes, por exemplo, por uma vitamina B12, porque não vai ser reciclado esse processo. Tá? Então, quando você tem uma redução dos níveis de SAMe, você vai ter uma redução dos grupos metil no corpo e também uma produção, uma queda nos níveis da principal enzima de detoxificação, que é a glutationa. Então, tome muito cuidado com esse processo, tá ok? Vou passar agora aqui um próximo slide. Tá? Então, aqui está o ciclo da metilação em detalhes aqui para vocês. Então, eu tenho aqui a metionina.
a metionina se transforma em SAMe e o SAMe vai doar o grupo CH3, que é o grupo metil, e vai fazer essas reações de metilação, que eu já listei inúmeras delas, importantíssimas. Quando o SAMe doa esse grupo CH3, ele se transforma no metabólito tóxico, que é a homocisteína. Essa homocisteína vai ter dois caminhos, ou ela vai virar metionina de novo, ou ela pode descer a cascata aqui para formar a cisteína. Através da cisteína, o corpo produz a taurina, que é importante para a função biliar, e a glutationa, que é importantíssima para o processo de detoxificação, para a proteção de órgãos e sistemas, principalmente do próprio eritrócito. Tá? Então, você tem uma aplicação para o SAMe para inúmeras patologias clínicas. E essa homocisteína, ela, volta a repetir, é tóxica. Então, o corpo ele tem que reciclar ela. E como que ele recicla? Através da B12, do ácido fólico, da betaína e da colina, que ele consegue transformar essa homocisteína novamente para metionina. Para descer a cascata aqui para a cisteína, a homocisteína precisa da vitamina B6. Tá? Então, uma pergunta para vocês. Vocês querem turbinar a formulação com a S-adenosilmetionina nos seus pacientes? Eu sugiro que vocês suplementem em conjunto com o SAMe a colina, a betaína, a B12 e o ácido fólico. Tá? Então, ácido fólico, a B12, a betaína, a colina. Vocês podem fazer a avaliação da vitamina B12 do ácido fólico endógena. Tá? Então, tem muitos animais, principalmente idosos, que têm deficiência de B12. Se o paciente tiver deficiência de B12, eu posso garantir para vocês que ele vai ter uma deficiência de metilação, porque ele não vai gerar a produção do SAMe endógeno. E se você der o SAMe para esse paciente que tem deficiência de B12, ele vai travar, e qual é o risco de travar aqui em homocisteína, que é tóxica. Então, você está dando aqui a S-adenosilmetionina e ele pode travar aqui em homocisteína. Você vai precisar da vitamina B6 para fazer essa cascata, então é interessantíssimo usar, especialmente nos animais que têm deficiência de B12, para fazer essa cascata para gerar uma glutationa, para gerar uma taurina. E essa homocisteína, você pode reciclar ela para metionina através de uma vitamina B12, do ácido fólico, da colina e da betaína. Então, para turbinar uma formulação com SAMe, eu sugiro que vocês adicionem a betaína nessa formulação, o ácido fólico, a B12 e a vitamina B6, que é a piridoxina, que vocês podem associar para potencializar os resultados da S-adenosilmetionina nessas reações bioquímicas que vão envolver. E o melhor, você não vai aumentar a homocisteína fazendo suplementação dessas vitaminas. Tá? Então, aqui as reações bioquímicas envolvidas, é bem interessante, isso aqui é só para vocês saberem como funciona. Então, você tem um aminoácido aqui, que é a serina, que é produzida através do metabolismo das glicoses. Olha que interessante. Um carboidrato gerando um aminoácido no corpo. Tá? Então, existe uma reação bioquímica que a glicose se transforma em serina. E a serina vai doar o grupo metil para o tetraidrofolato, que é o ácido fólico, se transformar em metileno tetraidrofolato, também chamado de metilfolato. O metilfolato, por sua vez, vai doar o grupo metil para a vitamina B12, que vai se transformar em metilcobalamina, que vai transformar a homocisteína em metionina. A metionina vai automaticamente virar SAMe e vai realizar as reações de metilação. Só que ela vai se transformar, depois que o SAMe doou o grupo metil, em homocisteína, que é tóxica. E essa homocisteína vai ter dois caminhos. Ou ela vai formar a glutationa, que é um importante mecanismo de detoxificação, ou ela vai novamente reciclar para a metionina para doar e fazer as reações de grupo metil no organismo. Tá? Então, essas aqui são as principais reações que envolvem esse metabolismo de um carbono. Agora, você já tem coragem de explicar isso para você de uma maneira bem mais simples. Então, eu vou começar aqui pela metionina. A metionina vira SAMe e o SAMe doa o grupo metil fazendo as reações de metilação. Eu já listei a importância para vocês. Depois que o SAMe doou o grupo metil, ele se transforma em homocisteína. Essa homocisteína tem uma via alternativa que você pode usar a betaína. A betaína transforma a homocisteína novamente em metionina, ou você vai precisar do ácido fólico e da B12 metilados, que são os metilados via serina, tá? Que ocorre toda aquela troca do grupo metil, para transformar a homocisteína novamente em metionina e aí virar o SAMe e doar novamente o grupo metil. Tá? Uma outra via alternativa que ocorre, se não virar SAMe, a homocisteína pode descer a cascata via vitamina B6 para gerar
a nossa poderosa enzima glutationa, protegendo órgãos, sistemas, fígado, detoxificação, os eritrócitos, os neurônios, os néfrons, os cardiomiócitos, tudo precisa da proteção da glutationa, especialmente na presença de um estresse oxidativo. Tá? Então, vai reduzir a apoptose de diversos sistemas. Por isso que o SAMe ele tem inúmeras aplicações clínicas. Aqui, esse metabolismo a gente já explicou de uma forma detalhada. Então, aqui, só para vocês virarem expert, são vários slides falando a mesma coisa. Eu vou colocando algumas coisinhas a mais, mas é interessante que vocês entendam como é que funciona o processo. Então, olha só, metionina vira SAMe, o SAMe vai doar as reações de metilação, que são importantes no corpo, e aí vai se transformar em homocisteína. A homocisteína, ou ela vira metionina, ela desce a cascata para gerar cisteína e glutationa, taurina, nesse processo. Quem faz a transformação da homocisteína para cisteína, glutationa, é a vitamina B6. E você pode usar o ácido fólico, a B12, para reciclar a homocisteína para metionina. E tem uma via alternativa através da betaína, que também transforma a homocisteína em metionina, e aí vai fazer todos esses processos. O metabolismo de um carbono, que é esse aqui, toda essa cascata que envolve, na verdade, o que nós chamamos de metabolismo de um carbono, eles são importantes para a proliferação celular, para o reparo de tecidos, para a cicatrização, para, por exemplo, você para fazer os glicosaminoglicanos, então você vai reduzir, vai melhorar a qualidade de osteoartrose e osteoartrite em cães. Você vai fazer reparos importantes no organismo, você vai fazer reciclagem, uma série de reações bioquímicas, produção de fosfolipídios, produção de creatina fosfato, síntese de neurotransmissores, enfim, é uma ampla utilização que nós temos através da S-adenosilmetionina. Aqui é um outro slide interessante, aqui só para mostrar, falando a mesma coisa. Eu tenho a metionina, então eu preciso que a metionina se transforme em SAMe, e o SAMe doa os grupos metil. Ao doar o grupo metil, se transforma em homocisteína. Homocisteína, via vitamina B6, vai virar cisteína, vira glutationa e vira taurina aqui também. Rota alternativa, que joga a homocisteína para virar metionina. Você pode fazer isso através da betaína. E vai precisar também, se você tiver, por exemplo, uma deficiência na produção de betaína, uma menor produção de colina na dieta, através da vitamina B12 e do ácido fólico, fazer essa reciclagem aqui para a metionina novamente. Lembrando que é a metilcobalamina que faz esse processo, ela vai precisar receber esse grupo metil, fazer aquela troca de grupo metil. A serina doa um grupo metil para o ácido fólico vira metilfolato doa o grupo metil para B12, e aí a vitamina B12 vira metilcobalamina, e aí, por fim, a vitamina B12 vai doar o grupo metil para a homocisteína para virar metionina. Tá? E aí você vai ter todo esse processo fazendo o que nós chamamos e rodando o metabolismo de um carbono. Lembrar que a própria serina, que é esse aminoácido, ela vai ser fundamental para a conversão da homocisteína para gerar a cisteína e gerar a glutationa. Tá, okay? E lembrar que a serina o corpo faz através do metabolismo da glicose. Tá? Então, através da glicose, você já produz serina. Tá? Então, aqui está toda a maquinária do metabolismo de um carbono envolvido, produção da taurina, da glutationa, via, principalmente, quando a homocisteína desce a cascata para cá. E aqui nós temos as reações de metilação, que vão ter estabilidade do DNA, do RNA, produção de neurotransmissores, de hormônios, de proteínas, de fosfolipídios de membrana e também da própria queratina. Das glicosaminoglicanas são dependentes de grupo metil. Então, você vai reduzir queda de pelo no paciente, você vai melhorar principalmente a redução, aquele animal que solta muito pelo, você vai trazer benefício também com a adição extra desses grupos metil na dieta. Então, aqui novamente mostrando o que acontece num paciente que tem deficiência de SAMe, ele vai fazer o que nós chamamos de uma hipometilação. Então, vai predispor a inúmeros tipos de câncer, porque não vai silenciar o gene do câncer. E automaticamente você vai reduzir a produção da glutationa endógena. Reduzindo a produção da glutationa, você corre o risco do paciente entrar com maior facilidade num quadro de estresse oxidativo. E lembrar que o estresse oxidativo ele está implícito, está na patogênese, está envolvido no desenvolvimento da maior parte das doenças crônico-degenerativas.
toda doença crônico-degenerativa, não importa o nome que você dê a ela, nós vamos ter sempre na base desse processo o estresse oxidativo. Portanto, um animal que tem uma deficiência, um cão, um gato, uma deficiência de metilação, ele corre um risco altíssimo de formar estresse oxidativo e vai reduzir uma das principais enzimas de proteção endógena antioxidante, que chama-se glutationa. Okay? Então, cuidado. E o que pode implicar, por exemplo, um paciente a ter uma deficiência de SAMe? Diversas patologias. Por exemplo, um animal que tem uma desbiose intestinal, um paciente que tem uma pancreatite, uma alteração inflamatória no intestino, que pode levar, por exemplo, a uma diminuição na absorção da vitamina B12. Faltou B12, não vai rodar esse metabolismo de um carbono. E aí você vai ter severas consequências. Por isso que a vitamina B12 faz, às vezes, um milagre em muitos pacientes. Agora, eu gosto de fazer uma formulação para determinadas patologias que eu vou listar aqui para vocês com o SAMe. Aí eu posso usar B12, posso usar o ácido fólico, a betaína, tá ok? E a própria vitamina B6. É um quarteto que eu utilizo em conjunto com o SAMe para promover esse processo de reciclagem. E aí você vai trazer resultados bem interessantes para os pacientes. Aqui é um outro slide mostrando praticamente o mesmo metabolismo de um carbono. Então, aqui vou situar vocês. Então, aqui tem a metionina. A metionina vira SAMe, está lá do lado contrário, só para dar um curto-circuito no nosso cérebro, né? E aí vai doar aqui o grupo metil, aí doou o grupo metil, vai formar uma homocisteína. Essa homocisteína tem que reciclar. Ou ela vai gerar cisteína, que vai gerar taurina, glutationa, grupos sulfatos, que são importantes para a detoxificação, o grupo H2S, que tem ação anti-inflamatória, uma série de funções bem interessantes e vão proteger, por exemplo, as articulações. E aqui nós temos, essa homocisteína, ela pode virar metionina através do ácido fólico, da B12 e da betaína. Tá? Então, aí vira e recicla esse processo. Aqui, só para vocês verificarem a importância da metilação. Então, olha só, integridade do DNA e RNA. Eu acho que isso é imprescindível. Então, ações epigenéticas protetoras. Ele vai produzir, além disso, norepinefrina, vai produzir dopamina, vai produzir hormônios, vai produzir histamina, vai ativar arginina, dá para fazer, por exemplo, a creatina fosfato, vai produzir produção de fosfolipídios de membrana, que são imprescindíveis. Tá? Nós temos vários fosfolipídios de membrana que, via SAMe, via metilação, ocorre a ativação desse processo. Produção da creatina fosfato, produção dos fosfolipídios, como eu mencionei. Então, são várias ações e aí nós temos que colocar dentro do metabolismo as principais aplicações clínicas que daqui a pouco eu vou listar aqui para vocês. Tá? Aqui, novamente, o mesmo ciclo. Acho que vocês vão virar experts, não aguento mais falar, mas é a minha forma de ensinar isso para entrar na cabeça de vocês. Então, tem a metionina, ela vai virar o quê? Ela vai virar o SAMe, e o SAMe vai doar o grupo metil. Doou o grupo metil, virou quem? Homocisteína, tóxica. Homocisteína tem que virar a metionina, ou ela desce a cascata para virar cisteína, taurina, glutationa, H2S, toda a ação antioxidante, principalmente a produção da enzima glutationa. Agora, como que você faz isso para a homocisteína virar glutationa? Precisa da vitamina B6, principalmente, tá? Serina, o corpo, através do metabolismo de carboidratos, ele acaba produzindo, então não precisa se preocupar em fazer suplementação com serina. Já a homocisteína, aqui você pode fazer uma outra rota metabólica para aumentar o grupo metil. Para isso, você fornece a betaína, você pode fornecer o ácido fólico e a própria vitamina B12. E aí vai fazer esse processo de reciclagem para a produção dos grupos metil, para fazer a produção de fosfolipídio de membrana e todas as ações que envolvem a metilação. Lembrando que a própria metilação é importante para a detoxificação hepática. Tá? Aqui está o metabolismo do nosso famoso mapa diabólico no primeiro ano da faculdade. E eu quero só mostrar para vocês que todo mundo tinha esse mapa diabólico no primeiro ano da faculdade, só que poucos de vocês olharam o metabolismo de um carbono. E olha só, ele está presente no mapa diabólico. Olha só a metionina aqui, bonitinha. Tá? E aí você vai virar a S-adenosilmetionina. Aí vai doar o grupo metil. Olha o grupo metil aqui sendo doado. Olha o CH3 bem pequenininho aqui.
e aí vai virar homocisteína. A homocisteína pode virar metionina. Para isso, vocês já são experts, vai precisar do ácido fólico, da B12 e da betaína para esse processo. E a homocisteína ela pode também descer a cascata para gerar quem? A cisteína, para gerar a glutationa e gerar também a taurina no paciente, ok? E também o grupamento H2S, que é importante para o processo de detoxificação. Então, o mapa diabólico, gente, estava presente no primeiro ano da faculdade, no mapa diabólico, estava o metabolismo do carbono bem colocado aqui. E nós temos outras funções, outras ativações desse metabolismo do carbono que são imprescindíveis. Por exemplo, a produção aqui dos fosfolipídios de membrana envolve, necessita de um grupo CH3 que está pequenininho aqui. Tudo que está CH3 pequenininho nesse mapa metabólico, diabólico, é sinal que precisa do SAMe, para doar esse grupo metil. Então, síntese de dopamina, vocês vão ver síntese de serotonina, de norepinefrina, fosfolipídios de membrana, tudo vai depender do agrupamento metil. Síntese aqui dos glicosaminoglicanos vai depender também de um grupo CH3, tá? E lembrar que os glicosaminoglicanos vêm do metabolismo da glicose. Então, a glicose faz umas reações que gera glicosaminoglicanos. Agora, para a glicose virar glicosaminoglicano, vai precisar da S-adenosilmetionina, vai precisar do agrupamento metil. Por isso que o SAMe tem um impacto importante na artrose e na artrite, porque ele vai aumentar a produção dos glicosaminoglicanos endógenos. Prevenção de câncer e cuidado no câncer. Essa é uma dica importante em relação ao SAMe. O SAMe é um grande preventivo de câncer. Agora, se o paciente tem câncer, se o paciente já tem um câncer instalado, eu recomendo cautela com a utilização da S-adenosilmetionina ou ativações no metabolismo de um carbono. Porque o tumor, ele fala assim, olha, esse grupo metil é bom demais, eu vou querer para mim também. Quero roubar esses grupos metil. E o que o câncer faz com o grupo metil? Ele vai e silencia o gene da apoptose. E aí ele não morre mais. Tá? Então, os tumores, eles fazem, quando ativados, uma hipermetilação na zona CPG. Tá? Então, eles vão silenciar genes de apoptose. Então, tumores normalmente fazem hipermetilação. Isso 95% dos cânceres. E o metabolismo de um carbono no câncer, ele faz também proliferação celular. Ele aumenta o crescimento do célula. Então, eu falo assim, prevenção de câncer, legal usar SAMe? Perfeito. Agora, se você tem o câncer instalado, todo que envolve o metabolismo de um carbono, eu uso com cuidado. Então, eu vou usar com cuidado o SAMe, eu vou usar com cuidado o ácido fólico, vou usar com cuidado a vitamina B12, vou usar com cuidado a betaína, vou utilizar com cuidado a serina, tá? Todos esses metabólicos envolvidos no metabolismo de um carbono, quando eu tenho câncer no paciente instalado, eu tenho que utilizar com cautela. Aqui, só para a gente entender e finalizar de vez esse processo de metabolismo de carbono, eu tenho a homocisteína, que ela é tóxica, ela vira SAMe, vai virar, aliás, metionina, através do ácido fólico, da B12 e da colina, ou uma rota alternativa que é utilizada através da betaína e da colina. Então, a metionina vai virar, através desses componentes, o SAMe. O SAMe vai doar o grupo CH3. Quando ele doa o grupo metil, fazendo as reações de metilação, ele se transforma novamente em homocisteína. A homocisteína pode fazer uma outra cascata via vitamina B6, formando a cisteína, que vai gerar glutationa e a sulfatação, como a taurina, e o agrupamento H2S, tá? Contendo ações anti-inflamatórias. Lembrar que o grupo metil vai ser importante para a integridade do gene, silenciamento de genes, síntese de neurotransmissores, produção da creatina fosfato, produção do óxido nítrico, detoxificação da fase 2, síntese de glicosaminoglicanos, síntese de fosfolipídios de membrana e produção da carnitina. E tem estudos mostrando também que através da metilação ocorre a produção da coenzima Q10 no organismo. Tá? Então, a coenzima Q10 também tem um envolvimento com o grupo metil para ser formado. Então, aqui só para mostrar que a homocisteína ela é tóxica. Então, quando você faz suplementação com SAMe, eu acho interessante fazer em conjunto com o SAMe a suplementação da vitamina B6, uma suplementação de uma B12, uma suplementação do ácido fólico ou da própria betaína,
justamente para reciclar, para girar esse metabolismo. E aí os resultados vão ser potencializados, tá? Você vai melhorar quando você utiliza o SAMe associado a esses precursores endógenos do SAMe, para fazer justamente a reciclagem dessa homocisteína que é tóxica. Tá? Então, você pode usar o SAMe, você vai aumentar a produção de homocisteína e você vai precisar dos metabólicos para a reciclagem dessa homocisteína. Eu quero que vocês não esqueçam. Betaína, ácido fólico, B12, tá? E a própria vitamina B6 para transformar, para gerar glutationa, cisteína, taurina e o H2S que eu mencionei com essas ações interessantes. O H2S, aliás, é um grande componente anti-inflamatório. Tá? Lembrar que a homocisteína, quando trava nela, ela vai produzir NF-κB, vai gerar metabólitos tóxicos, ativar a metoproteinase de matriz, vai ativar fator de necrose tumoral, então ele é um agente inflamatório. Tá? Então, ele lesiona o endotélio, ele vai promover o que? Uma vasoconstricção das artérias, ele pode predispor a um problema maior cardiovascular, problemas cerebrais e também problemas renais, tá? Porque todo o processo de circulação, quando você tem um acúmulo de homocisteína, começa a ser comprometido, porque essa homocisteína ela vai fazer uma lesão no endotélio, ela vai gerar uma vasoconstricção endotelial e vai fazer com que esse sangue não circule de uma maneira mais adequada. Tá? Então, sempre que utilizar o SAMe, eu recomendo você utilizar esses metabólicos para reciclagem da homocisteína. Porque se você aumentar a metionina e SAMe na dieta, automaticamente você aumenta a homocisteína. E a homocisteína precisa desses outros vitaminas para fazer essa reciclagem e potencializar os resultados clínicos. Então, aqui as ações epigenéticas. O que é uma ação epigenética? O próprio nome diz, transcende a genética. Tá? Então, nós temos reações de acetilação, reação de metilação, reação de fosforilação. São várias reações epigenéticas. E uma das principais reações epigenéticas que nós temos são as reações de metilação. Então, quando você metila a zona CpG do seu DNA, você vai e silencia genes. Tá? Então, quando você dá o grupo metil, o corpo faz a metilação de uma forma adequada. Quando falta grupo metil, pode ocasionar problemas. Tá? Então, genes começam a ser ligados, genes que não deveriam ser ligados. Tá? Então, aí começam a ter alterações epigenéticas, pode modificar uma de diversas patologias. Então, as ações epigenéticas do SAMe são muito importantes. Então, não pode faltar agrupamento metil, o corpo sabe trabalhar. Agora, quando tem um câncer instalado, o câncer fala, pô, eu gosto desse grupo metil, eu vou pegar esse grupo metil todo para mim, para fazer uma hipermetilação, e com isso eu vou silenciar os meus genes da apoptose. E aí a célula tumoral, sem o gene da apoptose sendo expresso, ela não morre. Ela consegue proliferar. Tá? Então, por isso que eu uso com cautela todo o metabolismo de um carbono em pacientes com câncer instalado, mas preventivamente, via ação epigenética, ele é um importante preventivo de câncer. Então, aqui as ações interessantes. Você repara, quando o seu DNA é metilado, ele faz isso aqui, ó, ele silencia o gene, tá vendo? Então, você não consegue transcrever nada. Aqui está todo o seu DNA enrolado nessas proteínas que são as histonas, e quando você metila isso, você agrupa. Quando você demetila, que você tirou o grupo metil, você proporciona que determinados genes sejam lidos, sejam transcritos. Tá? Então, você começa a ter uma série de alterações de ligar, desligar genes com a utilização da S-adenosilmetionina, que é o grande doador de grupo metil. Quando você dá grupo metil, você está trabalhando com reações epigenéticas. Se você não tem câncer, beleza usar. Tá? Agora, paciente com câncer, volto a repetir, eu uso com cuidado, tenho um cuidado, uma cautela com a utilização do SAMe e dos precursores de SAMe nos pacientes que têm câncer. Tá? Se o paciente não tiver câncer, por exemplo, ele faz uma metilação e silencia o gene do câncer, não deixa esse gene expressar. Agora, quando você tem um câncer instalado, o tumor vai hipermetila e não deixa, por exemplo, o gene da apoptose ser transcrito. E aí você normalmente precisa, no paciente com câncer, de demetilar, tirar esses grupos metil. E aí existem uma série de outros nutracêuticos que fazem isso. Por exemplo, a curcumina.
que a Cuprvet tem um produto que chama Curcuvet, ele demetila, ele tira grupo metil. Então, no caso do câncer, ele passa a ser interessante. Então, a gente tem que entender essa parte metabólica dentro do metabolismo para ver as principais aplicações clínicas. Esse aqui é o slide mais bonito. Eu acho que ele forma todo o processo aqui para vocês, tá? Se vocês tiveram uma assimilação da minha aula agora, vocês vão entender com carinho como que funciona esse slide. E com esse slide eu vou finalizar todo o metabolismo de um carbono aqui para vocês. Então, eu tenho aqui a metionina, ela se transforma em SAMe, e o SAMe vai doar o grupo CH3, que é o grupo metil, e vai fazer as reações de metilação. Importantíssimo, produção de hormônios, proteínas, neurotransmissores, fosfolipídios, fosfatidilcolina, que faz parte do neurônio, da integridade do neurônio, produção da L-carnitina, que faz a beta-oxidação, que transporta a gordura para ser queimada, para gerar energia. Por isso que o SAMe vai ter esse impacto importante nas dislipidemias. Ele vai produzir creatina fosfato, que faz o transporte do ATP, integridade de receptores, integridade de potássio e sódio na célula, uma série de reações que envolvem o metabolismo da metilação. E quando você doa o grupo metil, vai virar um metabólito tóxico, que é a homocisteína, e você tem que reciclar isso. E aí vai o papel aqui da minha aula. Para você reciclar a homocisteína para virar metionina de novo, você pode fazer uma rota alternativa aqui com a betaína, que pega a homocisteína e transforma em metionina, ou você vai usar o ácido fólico e a vitamina B12. Lembrando que a vitamina B12, para transformar a homocisteína em metionina, ela precisa ser metilada. E quem metila ela é o metilfolato. O metilfolato vai doar um grupo metil para a vitamina B12 e a vitamina B12 vai fazer esse papel aqui de transformar a homocisteína em metionina, ok? Vai fazer essas reações de metilação. Um outro processo que a gente pode trabalhar, que é bem interessante, principalmente para a detoxificação, para a produção das enzimas antioxidantes endógenas, é você aumentar, por exemplo, a vitamina B6 junto com o SAMe. Aí você vai dar maior substrato para formar a cisteína. E quando forma a cisteína, você vai gerar taurina, você vai gerar glutationa, você vai gerar o agrupamento H2S, você vai trabalhar todo o metabolismo para reparo, para proliferação, para integridade, detoxificação, tá? Que é via cisteína. Tá? Então, vai fazer essas ações antioxidantes e detoxificantes. Lembrar que a própria metilação também faz a detoxificação da fase 2 hepática. Tá? Então, com isso, vocês têm aqui todo o metabolismo de um carbono na cabeça aqui de vocês. E para que usa SAMe? Tá? Para fazer isso aqui no corpo, tá, gente? Para fazer hormônios, neurotransmissores, por isso que o paciente melhora, ele tem um up, né? Ele tem um up justamente com diversas aplicações clínicas. Então, a produção da creatina fosfato, que é o fio transportador, que transporta o ATP no corpo, ele precisa do SAMe, ele precisa ser metilado para que você ocorra a produção da creatina fosfato. Aqui a produção da carnitina, o papel da carnitina é transportar a gordura para ser queimada na mitocôndria para gerar ATP de uma maneira bem efetiva. Então, a beta-oxidação, que é pegar a gordura para queimar no ciclo de Krebs, para gerar NADH, FADH2, que na cadeia de transporte de elétrons vai gerar ATP, você vai precisar da carnitina. E a carnitina, para ser produzida endógena, ela precisa ser metilada. Tá? Então, precisa também do grupo metil para a produção da carnitina. Portanto, carnitina é importante para quê? Para cardiopatias. Então, você pode usar o SAMe para cardiopatias, tá? Justamente para aumentar e ofertar uma produção da carnitina. O SAMe também pode gerar taurina no processo do metabolismo, pode gerar glutationa, ele vai trazer também mecanismos de proteção para os cardiomiócitos. Tá? Então, por isso que eu recomendo a utilização do SAMe para animais cardíacos também. Então, aqui para vocês verificarem, o processo de metilação envolve uma série de reações, como eu mencionei aqui para vocês. Então, produção da creatina fosfato, fosfolipídios de membrana, produção da L-carnitina, tudo isso vai depender de grupo metil. E aqui é um slide que é tirado da medicina humana, mostrando que vegetarianos, né, que podem ter deficiência de vitamina B12, automaticamente vão ter uma queda na produção do grupo metil, das reações de metilação no corpo. E aí essas pessoas podem viver menos, inclusive.
pelo fato de ter uma deficiência no metabolismo de um carbono. Então, se você é vegetariano, você pode fazer a suplementação do SAMe, você pode fazer a suplementação do ácido fólico, a suplementação da vitamina B12 e da betaína e vai resolver seu problema. Pode fazer a vitamina B6 também, tá? Então, eu recomendo SAMe com esses elementos de metabolismo de carbono que vão ajudar, principalmente nas dietas com deficiência de vitamina B12. E faltou vitamina B12, vai dar um problema sério no que nós chamamos de metabolismo de um carbono, da produção da S-adenosilmetionina endógena. Vamos aos trabalhos aqui, que eu sempre listo, os principais trabalhos com a S-adenosilmetionina para cães e alguns para gatos. Então, aqui você vê um trabalho da S-adenosilmetionina melhorando sintomas de disfunção cognitiva em cães. Por que que melhora sintomas de disfunção cognitiva? Bom, faz reações de metil do grupo CH3, então vai fazer fosfolipídio de membrana, vai fazer integridade de neurônio, vai produzir produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores. Além disso, incrementa a produção de glutationa, que é a grande enzima antioxidante endógena que vai proteger também os neurônios. Por isso que a utilização da S-adenosilmetionina é interessante para animais com disfunção cognitiva, trazendo resultados positivos. Aqui você vê a intoxicação por paracetamol, trazendo resultados positivos. Então, o SAMe protege gatos de intoxicação por paracetamol, tá? E também uma série de mecanismos que utilizam a via da glucuronidase que o gato não tem, tá? Então, o SAMe vai aumentar a produção endógena da glutationa, tá? Então, ele vai aumentar a produção de glutationa e vai segurar a onda, promovendo esse processo de desintoxicação via glutationa. Tá? Então, qual é o antídoto, por exemplo, para uma intoxicação por paracetamol? O antídoto para paracetamol é a N-acetilcisteína. Só que quem gera a N-acetilcisteína no corpo? O SAMe. Então, SAMe via homocisteína através da vitamina B6 vai gerar a famosa glutationa. Tá? Vai gerar a cisteína, que vai gerar a glutationa, que vai fazer a proteção dessa injúria hepática. Então, o SAMe tem essa indicação também para proteção, para processo de desintoxicação por drogas, como alguns elementos, como o azul de metileno, que pode ser tóxico em doses altas para gato, a próprio paracetamol, que pode fazer esses processos, reações, pode matar um felino, via reações oxidativas. Você também pode usar SAMe se o animal se intoxicar por cebola, se o animal se intoxicar por alho fresco, essas reações oxidativas, você vai ter uma proteção interessante. Lembrar que justamente esse componente ele faz uma proteção extra via glutationa nas hemácias. Uma hemácia num gato, por exemplo, ela tem 8 agrupamentos sulfídricos, 8 pontes sulfídricas, então é extremamente reativa a processos oxidativos da hemácia do gato, por formação, por exemplo, de metahemoglobina, formação de corpúsculo de Hens. Tá? E nesse processo você vai ter também uma ação do SAMe, reduzindo a formação de corpúsculo de Hens em felinos. Tá? Então, trazendo um resultado interessante como um elemento hepatoprotetor para drogas, para melhorar o metabolismo de desintoxicação hepática em gatos. E o mesmo trabalho foi extrapolado também para cães, trazendo o mesmo resultado, tá, ok? Trazendo esse resultado bem interessante, que o SAMe pode ser utilizado para cães também para redução dos sintomas de intoxicação por acetaminofén, por paracetamol, tá? Então, você vai trazer resultados bem interessantes. Dose utilizada nesse estudo, em torno de 20 até 40 miligramas por quilo. Tá? Então, dose de ataque por intoxicação por paracetamol de SAMe, 40 miligramas por quilo. E depois você pode fazer uma manutenção em torno de 20 miligramas por quilo. Essa foi a dose utilizada para cães nesse estudo, fazendo a proteção contra os efeitos oxidativos dessas substâncias. Aqui nós temos um outro artigo mostrando os efeitos protetores da S-adenosilmetionina, reduzindo endotexemia. Olha o que é isso, gente. Quando o animal tem uma desbiose, ou quando você tem uma doença periodontal, a bactéria transloca pelo intestino, transloca pela boca, também são chamados de LPS, lipopolissacarídeo de membrana, e eles vão e ativam os receptores da célula.
Aí essa célula ativada via receptores gera, por exemplo, citocinas inflamatórias. E aí pode gerar o quê? Uma inflamação hepática via intestino. E esse artigo mostrou que a utilização da S-adenosilmetionina associada à silibinina, que está presente, por exemplo, a silibinina no extrato de cardo mariano, na própria silimarina, você contém uma porção de silibinina. Existe também a possibilidade de você manipular a silibinina associado, tá? E esse estudo mostrou um efeito protetor contra a endotoxemia em cães. Tá? Então, imagina uma cadela, por exemplo, com piometra. A piometra transloca também aquelas bactérias LPS, vai e gera uma endotoxemia hepática. Tá? Então, o SAMI também vai trazer esses resultados positivos. Tudo que envolve translocações de bactérias, de toxinas, principalmente via intestino, via boca, via útero, que transloca e cai automaticamente no sistema porta, e o sistema porta derrama todo aquele lixo para o fígado, e aí o fígado vai ter que fazer esse processo de detoxificação. Então, o SAMI trouxe esses resultados positivos em cães com endotoxemia. Aqui um outro artigo interessantíssimo, mostrando que a S-adenosilmetionina conferiu aos cães uma melhora, principalmente, da redução da apoptose em néfrons, em roedores, tá? E também nos hepatócitos. Então, ela melhorou processos renais e hepáticos em roedores, melhorando principalmente esse processo de citoproteção. E um detalhe interessante, a S-adenosilmetionina, ela melhora o metabolismo da bile. Então, ela melhora a qualidade da bile também dos pacientes. Talvez via glutationa, via taurina, ela possivelmente pode exercer esses efeitos. Okay? Então, ela teve uma ação citoprotetora, especialmente para os hepatócitos em roedores. Aqui nós temos um outro artigo interessante, utilizando o SAMI agora para disfunção cognitiva, melhorando sintomas de envelhecimento, disfunção cognitiva, tanto em cães e gatos, com a utilização do SAMI. Tá? Então, o SAMI tem essa capacidade neuroprotetora. Aqui um outro trabalho, também da S-adenosilmetionina, reduzindo o declínio mental em cães, melhorando os sintomas de disfunção cognitiva. Trabalho bem interessante, mostrando um resultado bem positivo da utilização da S-adenosilmetionina. Não é para menos. Produção de fosfolípido de membrana, de neurotransmissores, produção de glutationa. Então, você faz uma blindagem bem interessante neuroprotetora nos pacientes. Aqui um outro artigo, também em cães, trabalhando com essa S-adenosilmetionina, trazendo resultados positivos também na disfunção cognitiva, com a utilização do mesmo princípio. Aqui nós temos um outro processo que você pode utilizar o glicosaminoglicanos combinado com a S-adenosilmetionina. Então, você trouxe esse trabalho bem legal, porque quando você faz a glucosamina, você precisa endogenamente de grupo metil para você fazer glicosaminoglicano. Então, qual é o papel dessa adenosilmetionina? Aumentar a produção da glicosamina endógena, dos grupamentos metil. Então, ela melhora esse processo, ok? Então, ela vai fazer essa capacidade de melhorar a produção dos glicosaminoglicanos endógenos que necessitam de grupo metil. Aqui você tem a ação do SAMI nas articulações, que era o tema da apresentação, coloquei um monte de informações novas. Então, o SAMI vai aumentar a produção dos proteoglicanos, porque os proteoglicanos precisam de um grupo CH3 para serem produzidos. Ela vai estimular a produção da enzima glutationa, reduzindo a apoptose dos condrócitos. E os glicosaminoglicanos, como eu mencionei, vão precisar do grupo metil para serem formados. Tá? Então, o SAMI ele estimula a produção endógena dos glicosaminoglicanos. Então, vai melhorar sintomas de cistite, problemas intestinais, todo o reparo da mucosa intestinal precisa de glicosaminoglicanos, não é só articulação que esses benefícios vão ser bem-vindos. Então, aqui nós temos aqui um outro trabalho mostrando a utilização, tanto para cães quanto para gatos, de diversos outros suplementos, dando suportes para o fígado, e a S-adenosilmetionina tem vários artigos aqui mencionando a S-adenosilmetionina tanto para cães quanto para gatos. Foi uma compilação de diversos artigos científicos mostrando a utilização da S-adenosilmetionina como um hepatoprotetor, tanto para cães quanto para gatos. Aqui vocês têm os artigos aqui citados, vocês podem depois procurar no Google Acadêmico
com calma aí para vocês. Tá? Aqui nós temos um outro artigo mostrando os efeitos da S-adenosilmetionina, melhorando os parâmetros hepáticos, bile, e também trazendo um mecanismo antioxidante protetor, especialmente para gatos. Tá? Então, clinicamente normais, a suplementação da S-adenosilmetionina traz um papel importante, principalmente na redução do estresse oxidativo hepático. Tá? E pode atenuar também o processo oxidativo sistêmico. Aqui outra ação da S-adenosilmetionina e silibinina com a endotoxemia. Esse artigo eu já mostrei aqui para vocês. Então, as reações de metilação, para a gente finalizar, elas exigem uma série de outros nutrientes, de vitaminas. Então, quando você faz o SAMe, pelo menos é interessante você dar a betaína para esse paciente, dar o ácido fólico e fornecer a vitamina B12 e a vitamina B6. Então, eu particularmente gostaria que você fizesse a vitamina B6, a vitamina B12, o ácido fólico. Se quiser fazer a vitamina B3, a vitamina B2 é interessante para a reciclagem da glutationa. Então, eu acho que uma formulação legal para um animal, para vocês fazerem com SAMe, faz a S-adenosilmetionina com o ácido fólico, com a B12, com a vitamina B6, com a vitamina B3, com a vitamina B12 e com a betaína. Tá? Então, betaína, folato, B12, B6, B3 e B2. Isso vai trazer uns resultados interessantes que você vai reciclar aquela homocisteína e, através da vitamina B3 e da vitamina B2, você recicla a glutationa. Porque essa glutationa, quando ela for utilizada como antioxidante, quando ela fazer o processo de detoxificação, ela vai virar glutationa oxidada. E essa glutationa oxidada, ela vai precisar automaticamente de vitamina B3 e vitamina B2 para reciclar ela novamente para a sua forma ativa. Tá? Então, são sugestões de formulações que vocês podem utilizar em conjunto. Aqui só a ressalva, aqui você vê o metabolismo de um carbono da célula neoplásica. Então, a célula neoplásica, ela gosta, ama de paixão glicose. A célula neoplásica, ela ama de paixão glutamina. E ela gosta de fazer o metabolismo de um carbono. Quando ela faz o metabolismo de um carbono, ela aumenta a produção de enzimas antioxidantes, como a glutationa, fazendo a proteção da célula neoplásica, faz as reações de metilação, fazendo uma hipermetilação na zona CPG, vai lá e silencia genes de apoptose e faz a produção de nucleotídeos, biossíntese, que são necessários para justamente fazer uma proliferação celular. Então, o metabolismo de um carbono ele deve ser feito com cautela nos pacientes com câncer instalado. Lembrando que ele é um preventivo de câncer, mas quando o paciente tem câncer, nós devemos utilizar com cautela o metabolismo de um carbono. Então, a única contraindicação dessa formulação que eu passei aqui para vocês é especialmente nos casos de câncer. Tá? Alguns cânceres vão trazer resultados positivos? Vão, mas 95% deles fazem o que nós chamamos de hipermetilação e vão amar esse metabolismo de um carbono para gerar proliferação. Tá? Então, aqui você vê um trabalho feito na Nature, tá? Que é uma das revistas de maior prestígio, fazendo uma revisão aqui do câncer, mostrando por que o tumor ama o metabolismo de um carbono. Porque ele vai fazer glutationa. Legal. Glutationa vai proteger a célula neoplásica do processo oxidativo. Ele vai liberar o NADPH, que é um antioxidante de primeira. Esse NADPH, ele recicla a glutationa para sua forma ativa. Ele faz a produção de fosfolipídios de membrana para a célula neoplásica gerar seus filhinhos. Então, ele é extremamente proliferativo. E faz a produção de ácidos nucleicos, que o tumor precisa dessas bases de DNA, de RNA, para gerar células filhas. Tá? E, fora isso, vai fazer uma hipermetilação na zona CPG, silenciando os genes da apoptose. Então, para câncer, é a única ressalva que eu vejo de vocês utilizarem SAMe aleatoriamente. A única contraindicação que eu coloco aqui para vocês. Do resto, vocês podem utilizar com inúmeros benefícios para diversas patologias. Tá? Então, aqui você vê o metabolismo de um carbono na célula neoplásica, vai ativar nucleotídeos, vai fazer um NADPH, que vai reciclar a glutationa, vai aumentar a produção de lipídios, de proteínas, vai produzir glutationa, antioxidantes, e vai ter ação epigenética silenciando o gene da apoptose. Ou seja, o tumor, ele curte esse metabolismo de um carbono. Então, cuidado com B12, com betaína, com colina, com metionina, com o próprio SAMe nos pacientes que têm câncer, ok?
Então, as principais aplicações clínicas, para a gente resumir. Vocês vão utilizar, então, essa formulação com SAMI para todo tipo de hepatopatia, pode usar à vontade, para lipidose hepática, para as colangites, então vai trazer uma melhora na qualidade da bile do paciente. Quando você quer promover um aumento na síntese de energia, aquele animal que está parado, quietinho, sem energia, sem disposição, você pode estimular essa produção energética, o transporte do ATP via creatina fosfato através do SAMI. Disfunções cognitivas, espetacular, tá? Então, uma das principais aplicações do SAMI é para a melhora da disfunção cognitiva, para uma ação neuroprotetora. Para artrose e artrite, por estimular as glicosaminoglicanas endógenas. Para cardiopatias, para insuficiência renal, pode ser utilizado o SAMI, principalmente em conjunto com os recicladores dele, tá? Que, então, vou fazer uma sugestão de fórmula já para vocês. Para depressão, melhora serotonina e dopamina. Então, traz produção de neurotransmissores importantes. Então, vão trazer um papel no processo de depressão. E na prevenção de câncer, a metilação ela é muito importante. Então, não pode faltar grupo metil. Tá? Se faltar grupo metil, você vai ter, por exemplo, um risco maior de câncer. Lembrar que esse agrupamento metil ele é fundamental durante a gestação também, para evitar problemas de espina bífida, lábio leporino, defeitos de tubo neural. Tá? Então, tem várias raças, por exemplo, bulldogs, que tendem a ter uma tendência maior de fenda palatina, lábio leporino, defeitos de tubo neuronal, tá? Justamente por terem deficiência nesse metabolismo de metil, de grupo metil, tá? Nesse metabolismo de um carbono. Então, você pode utilizar esses componentes que eu listei aqui na aula para uma cadela, por exemplo, gestante, o bulldog, tem tendências à formação de fetos com defeitos. É interessante. E lembrando que para o ser humano, o médico ele receita, na verdade, o ácido fólico, justamente para pegar essa homocisteína e transformar em SAMI no corpo para realizar as reações de metilação. E quando você metila durante a gestação, você reduz a formação de lábio leporino, fenda palatina, defeitos de tubo neuronal, tá? E reduz ainda Down, tá? E próprio autismo. Tá? Então, tanto Down quanto autismo, você tem um papel importante. Só que o ácido fólico em excesso, ele aumenta o autismo. Então, tem que ser na quantidade correta. Em torno de 400 miligramas de ácido fólico para uma mulher está ótimo durante a gestação. Você pode também utilizar na forma de metilfolato, se você quiser utilizar a forma metilada. Pode fazer também a metilcobalamina. Isso vai garantir um adequado metabolismo de um carbono para os pacientes. Tá, ok? Pode ser feito também o SAMI. O SAMI pode fazer essa doação desse grupo metil durante a gestação em pessoas, por exemplo, que têm alguns polimorfismos, que não conseguem fazer a produção do SAMI endógeno. Isso existe. Esses exames estão disponíveis até em qualquer laboratório humano hoje e deve ser feito essa utilização desses exames para saber se você é portador desse polimorfismo. Se for, você pode consertar essa parafenália desse metabolismo de um carbono. Como você sabe se você tem problema no metabolismo de um carbono? Principalmente se a sua homocisteína estiver alta, tá? Ou se a sua homocisteína estiver muito baixa. Então, uma homocisteína muito baixa, uma homocisteína muito alta, implica em alterações no metabolismo de um carbono. Vocês podem fazer esse exame. Você pode solicitar a homocisteína e pode fazer também exames relacionados aos polimorfismos do ácido fólico, da B12, que vão justificar justamente alterações no metabolismo de um carbono. Tá? Só por curiosidade, para vocês saberem que existem esses exames, e aí você pode evitar uma série de problemas gestacionais que podem ocorrer, que poderiam ser evitados pelo simples fato de você trabalhar esse metabolismo de um carbono. Posologia de SAMI para cães e gatos. Então, a dose de SAMI varia de 18 a 20 miligramas por quilo para cães, a dose normalmente que eu utilizo, de 18 a 20 miligramas por quilo, e a dose para gato, em torno de 90 miligramas por gato. Tá? Isso pode ser uma vez ao dia, tá? Pode ser feito CID. Tá? Tem alguns colegas que podem fazer também BID, mas normalmente eu faço CID associado a outros complementos e a outros nutracêuticos para diversas patologias. Okay? Então, o SAMI realmente é um componente interessante, com diversas aplicações clínicas, aqui estão as principais delas, e aqui eu listei, né, esse metabolismo do carbono e sua importância. Acho que ficou bem claro aqui para vocês, queria agradecer a presença de todos,
Tá? Vou abrir agora para perguntas. A gente finalizou essa apresentação em praticamente 1 hora, tá? E eu vou abrir aqui para perguntas para vocês no chat, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para perguntar. Eu vou responder a maioria delas aí. Queria agradecer enormemente a presença de todos. Lembrar que no próximo ano, em 2021, nós vamos continuar fazendo os cursos tanto de dietoterapia, de nutracêuticos e nutracêuticos injetáveis. Lembrar que a gente vai fazer um curso específico de nutracêuticos no primeiro semestre, de nutracêuticos de dietoterapia para gatos, um ciclo, um curso totalmente reciclado, com as informações mais recentes. Da mesma forma que a gente está fazendo esse ano o curso de dietoterapia e nutracêuticos para cães, vamos fazer também para gatos no primeiro semestre. Vamos trabalhar também com nutracêuticos injetáveis e um curso realmente bem interessante nesse aspecto. Então, aqui estão as informações, vocês podem colher informações por esse telefone, tá bom? É o telefone da Integrativa VET, que é por onde eu realizo normalmente esses cursos de minha autoria. Aí aqui está o meu contato particular, o meu Instagram, meu Facebook e meu e-mail, tá bom? Então, fiquem à vontade, aí podem me perguntar, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à disposição. Vamos agora responder as perguntas aqui do chat. Tem poucas perguntas, mas vamos ver aqui. Quais seriam as doses da betaína, B12, ácido fólico e BD6 para serem associados ao sangue? É uma boa pergunta. Mas isso, normalmente, a dose da betaína, B6, do ácido fólico da B12, depende automaticamente da dieta. Tá? Se você faz o SAMe, você pode aumentar a suplementação desses elementos. Eu posso listar, por exemplo, o ácido fólico. Se eu falar para um animal de 10 quilos, você pode chegar até 2 miligramas de ácido fólico, sem nenhum problema. Tá? Mas uma dose já otimizada, coloca aí do ácido fólico em torno de 400 microgramas para cada 10 quilos, é uma ótima dose, uma dose bem alta de ácido fólico. A B12 você pode fazer em torno de 50 até 100 microgramas, lembrando que os níveis do FDA e FCO são bem menores, mínimos de vitamina B12. A betaína você pode utilizar na dose de 20 miligramas por quilo. Tá? Então, 20 miligramas por quilo da betaína. A B12, para um animal de 10 quilos, mais ou menos, eu colocaria em torno de 100 microgramas. E o ácido fólico para um animal de 10 quilos, em torno de 400 microgramas. Tá? Aproximadamente, são doses altas. E a vitamina B6, em torno de 2 até 5 miligramas para um animal até 10 quilos, para essa finalidade. Tá bom? São algumas doses que vocês podem fazer associados ao sangue. Pode usar doses menores também, tá? Essas vitaminas não vão intoxicar o paciente nessas concentrações que eu passei, então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aqui uma pergunta. Quanto ao câncer hepático, tu comentaste que tinha estudo que talvez fosse bom. Também não deve usar, não. Para câncer hepático, você deve usar principalmente os BCAAs, tá? Então, aí você pode usar para câncer hepático. O SAMe, eu tenho uma certa ressalva de utilizar para câncer hepático, metabolismo de um carbono, porque o tumor gosta disso. Então, qualquer tipo de câncer, ele faz hipermetilação. Tá? Então, no caso do câncer hepático, especialmente, eu recomendo você utilizar a valina, a leucina e a isoleucina. Os estudos mostram que melhora isso. Tá? Em relação ao SAMe, eu vejo com critério você utilizar em praticamente todos os tipos de câncer. Infelizmente, se o animal tem câncer, usa com critério o metabolismo de um carbono. Se o animal não tem câncer, ele é um preventivo. Então, aqueles pacientes que têm problemas hepáticos, alterações hepáticas, que não têm câncer, o SAMe vai ser um hepatoprotetor e vai ser também um agente protetor de câncer nesses pacientes. Dose 5 a 10 miligramas por quilo. Olha, hoje a dose do SAMe, se você for utilizá-la como elemento único, é de 18 a 20 miligramas por quilo. Essas são as doses convencionais. Se você usar 10 miligramas por quilo, são em associações com diversos outros princípios que têm ações hepáticas. Vou usar uma silimarina, vou usar vários outros componentes com ações hepatoprotetoras, aí você pode fazer uma dose menor, tá? Da S-adenosilmetionina nesse sentido. Você pode usar uma dose menor também, usando os precursores, isso fica a seu critério. Mas a dose hoje, revisada pelos artigos científicos, é 18 a 20 miligramas por quilo, principalmente se você utilizar ele de uma forma isolada. Vamos ver aqui mais perguntas.
SAM é necessário fator de correção, manter em geladeira, ambiente natural? Isso, a melhor pergunta, Sheila, para você perguntar, é para o farmacêutico. O farmacêutico, por isso que eu digo sempre que o veterinário tem que se aproximar do farmacêutico que você vai prescrever. Quando você prescrever o SAM, tem que ligar para a farmácia e falar, olha, esse SAM aqui vai precisar de fator de correção. Ele automaticamente, quando você coloca o SAM naquela quantidade, a farmácia, se tiver que fazer o fator de correção, ela vai fazer. Ela tem que fazer isso. Tá? A quantidade que você quer, 18 miligramas ou 20 miligramas por quilo, é com fator de correção. Isso é importante. Mantém em geladeira, legal? Vai depender do tipo de produto. Tem produto que precisa, tem produto que não precisa. Então, você tem que conversar especificamente com o farmacêutico, que ele é o profissional mais adequado para te fazer, para responder esse tipo de pergunta para você. Vamos ver aqui. Se tiver artigos em câncer, eu queria. A Dani Lopes pediu para me escrever sobre o uso em câncer. Olha, se você tiver qualquer trabalho, você entra metabolismo de um carbono, câncer, aí você vai ter acesso a esses artigos. Então, tudo que tem metabolismo de um carbono, ele vai ser proliferativo. Tem várias estratégias hoje para você diminuir serina, para você diminuir metionina, para você diminuir colina, e automaticamente os tumores reduzem de tamanho, porque vai diminuir esse substrato do metabolismo do carbono. Volto a repetir, gente, câncer, não utilize metabolismo do carbono. Essa é a minha opinião. Se você quiser usar, você corre o risco de fazer uma proliferação maior. Tá? Então, tome um pouco de cuidado nesse conceito. Preventivamente de câncer é perfeito. Então, para prevenção, ótimo. Só não usa SAM se o animal tiver já um câncer instalado, um câncer em proliferação, aí toma cuidado. Não faria sentido já usar metilcobalamina e metilfolato ao invés da vitamina B12 do ácido fólico? Olha, é uma opção, mas é interessante você saber que o corpo, através da serina, ele faz esse processo de metilação do ácido fólico e faz esse processo da metilação da B12. A não ser que o animal tenha um polimorfismo, ele não consiga fazer essa metilação. Aí faz sentido você usar na forma do metilfolato ou na forma da metilcobalamina. Tá? Então, não é proibitivo, você pode usar dessa forma também. Tá? E automaticamente, quando você usa a betaína, é uma via alternativa, você não vai precisar usar na forma de metilfolato ou do ácido fólico. Porque tudo isso, gente, quando você usa na forma metilada, você vai pagar mais, tá? Então vai ter um custo maior nessas formulações quando você utilizar na forma metilada. Não é proibitivo, pode ser utilizado, e aí você vai garantir realmente com eficácia que você faça essa reciclagem da homocysteína para metionina. Vamos seguir aqui. Obrigado pelo aprendizado, pessoal agradecendo. Mais uma pergunta. Após a remoção do tumor, se o fígado ainda está debilitado, você não recomenda o SAM? Olha, quando você tirou o tumor, você pode até utilizar, mas com o tumor presente, eu tenho muito cuidado porque ele vai estimular uma proliferação. Tem que tomar cuidado automaticamente com metástase. Se tiver uma metástase, ela também vai utilizar o metabolismo de carbono para propiciar o seu crescimento. Eu vejo com cautela, principalmente em animais que você tem o câncer, em 6 meses, tá ok? Você tirou o tumor não voltou em 6 meses, aí você pode usar. Caso o tumor volte e retorne dentro do período de 6 meses, eu recomendo você utilizar com cautela nesse período de 6 meses se você retirou o tumor. Olha, tem gente em espanhol aqui, excelente exposição, muitas graças, muitas graças. Não sei o seu nome, é Nia, né? Ciesa. Graças, Nia. Muito obrigado aí por prestigiar a apresentação. Vamos ver aqui se tem mais. Se eu posso associar a vitamina B3, B6 e B12 mais ácido fólico. Pode, tá? Como eu falei para vocês, vocês vão potencializar e vão garantir com que esse SAM não trave ali na homocysteína, que é um metabólico tóxico. Vocês podem fazer essa formulação que eu recomendo aí para vocês. Você pode fazer a B6, pode fazer o metilfolato, metilcobalamina, como a colega listou acima, a betaína, a vitamina B2, a vitamina B3, a vitamina B6, para justamente fazer essa reciclagem e fazer essas reações metabólicas importantes. Faça um curso de dietoterapia e nutracêuticos, é maravilhoso. Parabéns pela palestra. Muito obrigado, Clarice. Muito obrigado. Obrigado a todos aí, obrigado a todas as pessoas que sempre me acompanham aqui. Queria agradecer enormemente a todos vocês.
Por quanto tempo o doutor indica o uso do SAMI? Depende da patologia. Se é um animal com disfunção cognitiva, resto da vida. Se é um animal que tem uma hepatopatia constante, resto da vida. Então, depende da situação. Tá? Mas, normalmente, é um produto que você pode utilizar sem medo, se o paciente não tiver câncer, por período indeterminado. Bom, gente, acho que acabaram aqui as perguntas. Tá? Desculpa aí que teve, acho que, uma queda aí no sinal no meio da minha apresentação. Espero que essa palestra esteja gravada, senão vou ter que gravá-la novamente. Vou ver com o pessoal aí da CooperVet a respeito disso. Tá? Então, queria agradecer enormemente a todos vocês. Vou amanhã gravar a minha aula para o módulo 2 do curso. Tá? Realmente, assim, conteúdo absurdo, tá? Dá até medo da quantidade de informação nesse curso do módulo 2. Eu vou demorar um dia inteiro só para falar de fígado e intestino. Aí depois falar de outras alterações, eu vou começar a gravar amanhã. Quem perguntou do fator de correção, isso é interessante, aplica fator na geladeira, uma matéria-prima muito higroscópica e muito sensível à temperatura. Sim, com certeza. Tá? Então, a farmácia, o farmacêutico é o profissional que está mais habilitado a te orientar a respeito dessas características. E, principalmente, as manipulações veterinárias, tá ok? Eles têm uma atenção maior em relação ao SAMI do que as manipulações humanas, de uma forma geral. Isso é uma constatação que eu vejo. Tá? Então, é interessante você falar, liga para o farmacêutico, olha, estou prescrevendo SAMI, você recomenda fazer ele junto com outros componentes, recomenda fazer sozinho, é legal colocar na geladeira, não é? O que você me orienta? É o farmacêutico, gente, a melhor pessoa para te orientar a respeito disso. Tá bom? Então, o pessoal perdeu, né? Pelo menos 20 minutos de aula. Que triste, hein? Mas eu vou ver se teve algum problema para a gente fazer novamente gravada, né? Se não ficou gravado, eu vou ver com o pessoal da CooperVet. E aí a gente faz novamente essa gravação dessa aula aí para depois vocês assistirem. E, não, é legal, né? Que vocês assistam uma outra palestra. Sempre quando eu falo uma outra palestra, o pessoal sabe, eu mudo algumas informações. Então, sempre é bem-vindo. Se precisar fazer, eu vou fazer com alegria em relação a isso, tá? Bom, gente, queria agradecer enormemente. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora. E espero ter agregado bastante aí de conteúdos e para que vocês não tenham dúvida em relação a quando usar o SAMI, quando não utilizar. Tá? Eu sempre falo isso, não mudo a minha opinião. Tá? O SAMI é um produto muito legal para você utilizar e tem que saber utilizar dentro do conceito do metabolismo. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. O pessoal está respondendo aqui. Eu acho que a palestra ficou gravada inteira, então se vocês puderem acessar amanhã a palestra que vai ficar gravada, que vai ser disponibilizada, aí vocês vão ter acesso à palestra na íntegra, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.